Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Helena Martins, sou psicóloga formada pela USP, possui especialização pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu fui convidada pela Ace Prize para falar um pouquinho sobre os temas de psicologia, principalmente focados em ansiedade, né, enfim, e todos os efeitos, enfim, que a ansiedade pode trazer para a nossa vida. E hoje eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre a ansiedade e a fome emocional. A gente entende a ansiedade como sensações corporais e pensamentos que de alguma forma são desconfortáveis. Então, a ansiedade pode gerar tremor, suor, algumas pessoas podem se sentir enjoadas. Então, assim, são algumas sensações corporais que a gente considera um pouco aversivas e geralmente elas vêm acompanhadas de pensamentos recorrentes, né? Que são aqueles pensamentos focados em alguma situação que a gente sente que não consegue se livrar deles. E eu acho que algo que é importante que a gente entender, né, é que grande parte dos problemas relacionados à alimentação e ansiedade vem da nossa necessidade ou da nossa vontade de anestesiar essas sensações. Então, frente a essas sensações, a esse desconforto, a gente usa a comida como uma forma de anestesiar, de mascarar essas sensações e talvez momentaneamente ali também se livrar desses pensamentos recorrentes. Eu acho que uma coisa que também é importante que a gente saiba é que existe uma diferença entre o que a gente chama de fome emocional, em que a gente coloca aí a alimentação, né, quando a gente come por ansiedade, e comer doces e coisas, enfim, por escolha, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas que comem por fome emocional, elas sentem que elas não têm escolha, então é como se fosse um impulso ali para comer e quase que 100% dos casos existe a culpa depois por ter comido, né, mesmo sem fome. Já quando se come por uma escolha, por exemplo, eu escolhi comer um brigadeiro, eu não estava com fome, né, então eu não posso considerar aquilo como fome, mas me deu vontade, enfim, eu me programei, comi aquele brigadeiro. Geralmente é diferente, porque eu sinto que foi uma escolha consciente, foi uma escolha, de fato eu estava consciente, optei por comer, e geralmente é uma sensação de prazer que não tem a culpa depois, né? Justamente por ter sido uma escolha. Então, geralmente as pessoas que acabam reclamando ou sofrendo um pouco com a fome emocional trazem muito esse sentimento de culpa em relação a ter comido. E eu acho que algo que também é importante a gente pensar é que fome emocional não necessariamente é compulsão, tá? Porque fome emocional é algo e compulsão é um transtorno alimentar, que aí a gente tem que olhar os critérios do DSM para de fato diagnosticar, enfim, tem que atender aos critérios. Então, apesar da gente colocar, né, tive um momento ali de compulsão ou eu tenho compulsão, é preciso também entender que existe uma diferenciação e a gente precisa olhar com cuidado, né, para que a gente não diagnostique uma pessoa que tem ansiedade e que tem fome emocional de uma pessoa que de fato tem compulsão alimentar. O grande problema acontece quando a única ferramenta que a gente tem para lidar com a ansiedade é a alimentação, é comer. Porque, de alguma forma ou de outra, a comida, ela tem uma relação com emoção, seja positiva ou negativa, né? Comer em festas, em momentos de alegria é o que acontece, assim como também comer em momentos tristes e quando a gente está com sentimentos negativos, também é algo que acontece, né? Não é à toa que às vezes a gente vê no filme, em vários filmes inclusive, as pessoas passando por um momento de tristeza, por um momento de ansiedade e na frente da TV, no sofá, comendo, tomando sorvete, um pote de sorvete e tudo mais. Isso, ao longo da vida, vai acontecer algumas vezes, né? Existe até um psicólogo norte-americano, Russ Harris, que ele fala um pouco sobre isso, que ele diz que, de vez em quando, algumas vezes no ano, ele se dá o luxo de frente a uma ansiedade muito forte comer uma barra de chocolate, mas aquilo não impacta a vida dele, porque é algo que acontece tão raramente que
tudo bem isso acontecer de vez em quando. Quando eu digo de vez em quando, é realmente de vez em quando. Porque, né, é uma ferramenta. A questão é quando essa ferramenta acontece com frequência e numa magnitude muito grande. Então você não tem como lidar com a ansiedade e comer é a sua única forma de lidar. E não é que você está lidando, você está anestesiando momentaneamente aquela sensação desconfortável. Então também é importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Qual a frequência que isso tem acontecido, quanto que isso tem impactado de fato a sua vida, porque são reflexões importantes. Porque não necessariamente comer frente a uma situação difícil é algo que sempre vai ser não saudável ou patológico. Isso pode sim acontecer, tá? E esse exemplo do Russ Harris que ele dá no livro dele, de algo que acontece e que não necessariamente é patológico. E eu acho que o grande pulo de gato, vamos dizer assim, em relação à ansiedade, é criar outras ferramentas que não só a alimentação para lidar com aquele desconforto. Porque se a gente só tiver a comida para lidar com os sentimentos negativos, a conta vai vir. Então a gente precisa encontrar outras ferramentas para que a gente consiga lidar. E aí esse processo de encontrar é muito individual. Cada um vai encontrar as suas ferramentas e cada um vai ter um processo, né, de desenvolver essas ferramentas. Não necessariamente são as mesmas para todo mundo. E aí sim, é claro que de vez em quando você vai estar triste, você vai estar ansioso, você vai comer alguma coisa, eu preciso. Acho que é ilusão a gente achar que a gente vai passar a vida inteira sem fazer isso. E eu acho que é importante, inclusive, a gente mudar a nossa referência. É claro que isso vai acontecer, mas não pode ser algo frequente o tempo todo. E acho que um outro ponto que é importante também é que, claro, a gente tem que olhar como é que é essa ansiedade, né? Se ela não está saudável, com que frequência ela está acontecendo, se são crises de ansiedade, né, em que de fato ali tem uma desregulação muito grande, enfim, de corporal, de sensações corporais e tudo mais. Mas eu acho que também é algo importante que a gente cuide para que não necessariamente a gente queira anestesiar todo e qualquer sentimento ou sensação mais difícil que a gente tenha. Muitas vezes é importante aquela sensação, aquele sentimento, porque significa algo, né? E se a gente anestesiar o tempo todo, a gente não vai conseguir detectar o que de fato está nos levando a sentir aquilo. E a gente tem uma tendência. É engraçado, porque a gente quer sentir muito as sensações e os sentimentos e ter os pensamentos relacionados à felicidade e a bem-estar, e a gente quer anestesiar e se livrar de todos que são negativos. Só que a gente esquece que sentimentos, sensações, pensamentos que não necessariamente são positivos, que a gente classifica como negativos, também fazem parte da vida. E é importante que talvez a gente aprenda a viver e a conviver com eles de uma forma saudável, sem querer o tempo todo eliminá-los. Então, por isso que eu acho que é importante também pensar que talvez tá sentindo aquela ansiedade, mas, claro, não estou falando de uma crise nem nada do tipo, mas você tá vendo que ele tá ansioso, enfim, vai acontecer alguma coisa, enfim, tenta não fugir desse sentimento. Eu acho que é importante a gente pensar que uma vida significativa, enfim, que uma vida saudável também vai ter sentimentos, sensações e pensamentos que a gente não classifica como tão bons, né? Isso também faz parte. Eu acho que o que a gente sempre, igual eu falei, precisa prestar atenção é a frequência e a magnitude disso. Se livrar completamente deles, muitas vezes causa mais sofrimento do que a própria sensação. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E sempre lembrando, gente, que dentro de psicologia, a gente fala de uma forma geral, mas a individualidade é muito importante. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um processo, né, enfim, de autoconhecimento e de desenvolver as suas próprias ferramentas. Então, assim, é importante que você se olhe, né, enfim, que você consiga aí detectar o que está saudável, o que não está, o que de fato precisa ser olhado, ou o que não necessariamente é ruim, mas você está se comparando com as outras pessoas. Então eu acho que isso é muito importante. Eu fico aberta, né, e disponível para quem tiver alguma dúvida, para quem tiver alguma questão ou gostaria que eu esclarecesse algo, né, que eu deixei passar. Esse canal está aberto para isso, e também aceito sugestões de temas e que vocês, enfim, tenham interesse, né, dentro de psicologia, tá bom? É isso, obrigada.